busca de afro-referências em São Paulo teve por objetivo a compreensão e a valorização do patrimônio cultural afro-brasileiro em São Paulo a partir de espaços marcadores dessa identidade e dessa cultura afro-brasileira em São Paulo. Esse projeto se desenvolveu em um centro integrado de educação de jovens e adultos, o Vila Prudente Sapopemba, em um momento em que a gestão escolar respeitava, incentivava e acatava as decisões coletivas. No ano ainda de 2018, o conjunto de estudantes havia decidido os temas que gostariam de estudar ao longo do ano e os professores prepararam então essa temática para ser abordada ao longo do ano letivo. É importante ressaltar que em 2018 a Lei Áurea completara 130 anos, mas não estaríamos tão preocupados em discutir a escravização, mas sim os efeitos da diáspora africana no Brasil, na América Latina de modo geral, e particularmente em São Paulo. E para isso organizamos trabalhos de campo ao longo de todo o ano, ao menos uma vez por mês. Íamos procurar entidades museológicas ou espaços públicos em que pudéssemos encontrar essas referências afro-brasileiras. Então, construímos visitações em museus como o Museu Afro-Brasil ou o MASP, que teve uma exposição que chamou-se Histórias Afro-Atlânticas. Fomos visitar a Caixa Cultural para estudar as obras do Rubem Valentim, por exemplo, e toda a sua concepção gráfica, com uma abordagem de etnomatemática, por exemplo. Contamos com a participação de movimentos sociais da região, como Mães em Luto da Leste, que tem a bandeira contra o genocídio do povo negro, a violência de Estado. Contamos também com a participação de professores universitários que foram falar de arte afro-brasileira nas atividades internamente à escola. Então, as expedições elas se constituíam como um trabalho de campo, que os estudantes iam até determinado lugar para realizar esse estudo de caso, um estudo de campo, e na escola trabalhávamos conceitualmente, num campo mais teórico, para fazer essa ponte entre os espaços visitados e os conhecimentos escolares, os conhecimentos mais conceituais que poderíamos abordar internamente a escola. A base teórico-metodológica que orientou os estudos tanto de professores quanto dos estudantes foram as teorias decoloniais. Foi de grande importância a discussão sobre a cultura afro-brasileira na escola, porque tinha uma demanda estudantil. Isso é fundamental. A partir das temáticas eleitas pelos estudantes, além de dados extraídos de pesquisas que eu tenho realizado sobre a EJA, e na unidade escolar, conseguimos extrair um dado de que pouco mais de 70% dos estudantes se autodeclaravam pretos e pardos, conforme a nomenclatura do IBGE. Portanto, estudantes que se autodeclaravam afro-brasileiros. E, portanto, tínhamos um objetivo de positivar essas identidades afro-brasileiras, positivar a autoestima desses estudantes a partir de uma interpretação da criatividade e da capacidade desse componente elementar da cultura afro-brasileira, sem uma abordagem que se restringisse ao processo escravista, que, claro, deixou marcas indeléveis na sociedade brasileira, mais de 350 anos de modo de produção escravista, mas gostaríamos então de demonstrar uma outra face dessa diáspora, um efeito dessa diáspora, que foi o que compôs esse arcabouço cultural afro-brasileiro. A criatividade dos descendentes, propondo assim uma educação antirracista, vivenciando em espaços como no Quilombo de São Roque, Quilombo do Carmo, os aspectos de resistência e de criatividade dessas comunidades para existir dentro de uma sociedade segregacionista,
como é caracterizada a sociedade brasileira. A ideia de utilização das expedições enquanto ferramenta pedagógica, ela é remota no CIEJA Vila Prudente Sapopemba e se confunde com a própria história de fundação dessa unidade escolar, quando a professora de Ciências Humanas Maria da Graça, em 2003, já mobilizava a comunidade escolar à realização dessas visitas a campo, das visitas em comunidades tradicionais, sejam quilombolas, sejam indígenas. Essas visitas elas eram precedidas de um estudo de caso, de um estudo dessa comunidade em que ia ser visitada pela comunidade escolar. Era visitada com perguntas já previamente repertoriadas, com questões já pensadas, e ao retornar, essa experiência ela era compartilhada com os demais estudantes que não tiveram a oportunidade de experienciar esse trabalho de campo, que muitas vezes se realizavam entre 2, 3 dias de visitação. Então era uma imersão profunda. A partir de 2017, 18 e 19, pensamos uma reconfiguração dessas saídas em que elas pudessem se realizar em maior número e não só a comunidades tradicionais, em espaços museológicos, no próprio território da escola, buscando essas referências afro-brasileiras, seja no grafite ou no grupo de rap que se encontra sediado no território. Então a gente estudava com maior tempo esses temas e fazíamos as visitas e, ao retornar, continuávamos esse processo de difusão dessa experiência vivida aos estudantes que não tiveram a oportunidade de ir em algumas das atividades, porque a ampliação do número de atividades possibilitou que mais estudantes pudessem fazer essas saídas. E aí utilizamos parcerias com a comunidade quilombola do Carmo, por exemplo, na região de São Roque, onde eu desenvolvi um trabalho de mestrado, ou com parcerias com entidades museológicas, onde conseguíamos transporte para fazer o deslocamento dos estudantes, e dessa maneira a gente ampliou essa experiência das expedições durante todo o ano letivo, discutindo essa temática da afro-referência, das referências afro-brasileiras difundidas nos espaços da cidade, percorrendo a cidade e também a comunidade quilombola do Carmo. A motivação para a inscrição desse projeto pedagógico ao Prêmio Municipal de Educação em Direitos Humanos ocorreu por entendermos que esse é um espaço importante de divulgação de experiências pedagógicas exitosas da rede de educação paulistana, que tem como premissa os direitos humanos. Partindo dessa perspectiva de uma educação antirracista necessária para a formação do cidadão, necessária para uma formação cidadã, também pensamos na escola, nesse espaço da escola para a discussão da cidade enquanto um espaço de direitos, ou o uso da cidade enquanto um direito humano também. Então, referenciar esses espaços, fazer uma leitura dos espaços museológicos como espaços educativos, considerar a cidade como a cidade educadora, pareceu, então, corresponder às ambições desse prêmio que lança a luz sobre essas experiências pedagógicas relevantes no município de São Paulo. Os impactos do desenvolvimento desse projeto foi extremamente positivo, porque gerou aproximação e afinidades entre a comunidade escolar quando estudantes de diferentes períodos, diferentes etapas se encontravam nas aulas coletivas, no salão da escola, ou mesmo nas próprias expedições, quando se realizavam trocas mútuas no lanche que era feito, no piquenique, nas discussões que eram apresentadas nesses espaços de saída.
com o fortalecimento e a valorização da identidade cultural afro-brasileira, e também porque os estudantes que vivenciaram essa experiência tornaram-se multiplicadores dos conhecimentos acessados na escola, superando os muros da própria escola, quando retornavam a espaços museológicos acompanhados de amigos ou de familiares. No âmbito docente, também houve um impacto importantíssimo, que foi a autoformação dos professores das diferentes áreas que apresentavam as discussões, como da área de linguagens e códigos, traziam escritores negros, apresentavam a literatura negra para os demais professores, ou as professoras de ciências da natureza apresentavam os conceitos de etnomatemática para a autoformação dos professores, e isso era desenvolvido ainda mais quando apresentadas as discussões à comunidade estudantil. Porém, não podemos afirmar que exista desdobramentos desse projeto na unidade escolar, porque no ano de 2019, na troca de gestão, os candidatos internos à escola, mais votados no conselho de escola, foram ignorados pela dirigente regional, que indicou o último colocado da lista, que, como efeito, desestruturou a concepção formativa interdisciplinar, desligou a maior parte dos professores que lideravam e organizavam as expedições, com o argumento de uma reestruturação pedagógica. Ações essas que colocam em risco o desenvolvimento desse projeto e dessa concepção de educação de jovens e adultos. Mas podemos afirmar que os desdobramentos se realizam sim a partir da formação e dos professores e dos estudantes que realizaram e vivenciaram essas experiências em outros espaços. No caso dos professores, nos espaços em que atuam, em outras unidades escolares em que atuam, e de forma inspiradora pode incentivar e motivar outras unidades escolares a realizar projetos dessa natureza, como ocorreu no CIEJA Vila Prudente Sapopemba. A partir dessa divulgação do Departamento de Educação em Direitos Humanos, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a quem agradecemos a oportunidade. É importante ressaltar que esse projeto pedagógico que versa sobre as relações étnico-raciais acessou 2 prêmios de qualidade de ensino em 2019. Um foi o Prêmio Territórios do Instituto Tomiotaki, e o outro foi o acesso ao 3º lugar do Prêmio Paulo Freire de qualidade de ensino da Câmara Municipal de São Paulo.